Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando sequência às nossas aulas, hoje nós vamos entender um pouquinho o que seria corrente elétrica, tá? Então, seguindo nossos conteúdos, passamos pela lei de Coulomb, campo elétrico, força elétrica. Na última aula nós vimos o potencial elétrico e a tensão, de onde é que surgiu essa tensão elétrica que nós temos aí nas nossas casas, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de corrente elétrica. O que nós temos aqui no texto, tá? Vamos aumentar aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. O que diz aqui? Corrente elétrica. Para entendermos o conceito de corrente elétrica, vamos imaginar primeiramente dois corpos carregados eletricamente, um carregado negativo e outro carregado positivo. O que isso importa para nós aqui? Tá? Vamos exemplificar. Neste caso, se eu tenho algo positivo e tenho algo negativo, nós sabemos já por antemão que terá entre esses dois aqui um campo elétrico. Vou ajustar aqui para ficar melhor para vocês. Tá? Nós teremos um campo elétrico, beleza? Então algo positivo e algo negativo. E nós sabemos também que no momento que eu botar uma carga aqui, no caso neste campo aqui, vamos supor uma carga Q negativa, o que vai acontecer com essa carga? Nós sabemos que se a carga é negativa, ela vai ser atraída por um lado e vai ser repelida pelo outro, porque ela sendo negativa, como nós já falamos, né? Negativo com negativo vai ser repulsão. E agora desse lado aqui, positivo com negativo vai ter atração. Então essa carga vai se movimentar neste nosso caso aqui, da direita para a esquerda. Então, o que é preciso para ter uma movimentação de carga? Obrigatoriamente eu preciso ter um campo elétrico, tá? Certo? Então, tendo um campo elétrico, no caso, nossa corrente elétrica vai dar sempre em relação à movimentação das cargas elétricas, que seriam os elétrons. Então, os elétrons se movimentando vai gerar a corrente elétrica, tá? O que diz o texto aqui? Se colocarmos um condutor metálico interconectado nos dois corpos elétricos, verificaremos que haverá uma movimentação dos elétrons, né? Da carga negativa para a positiva. É justamente isso aqui que a gente está falando aqui. Então, um lado positivo, outro lado negativo. Botei a carga, no caso, que seria um elétron, ele vai se movimentar, neste caso aqui, da direita para a esquerda, tá? Beleza? O que vocês precisam saber? Que a corrente elétrica ela é simbolizada pela letra I. Alguns lugares usam letra I minúscula, outros usam a letra I maiúscula. E a unidade de medida dela é o ampere, tá? Se vocês olharem ampere aqui, letra A maiúsculo, né? A, porque vem o nome de um nome próprio. Jean-Pierre Ampère, o cara que descobriu isso. Então, pegou o nome dele como referência, tá? Assim como nós vimos lá na tensão elétrica, aqui também na corrente elétrica vai existir os múltiplos e submúltiplos, tá? O que nós vamos ter aqui em relação a múltiplos aqui? Nós teremos kA, tá? Então seria 10 na 3, seria 1000, né? Temos o ampere normal, a unidade básica. E depois temos aqui miliampere, microampere, nanoampere e picoampere. Então é importante vocês saberem que existe essas faixas aqui de corrente elétricas mais usadas aí. Como eu falei na aula passada, a parte do mili, micro e nano aqui, essa ordem de grandeza aqui é mais para o pessoal que vai trabalhar com eletrônica, tá? O pessoal que vai trabalhar com elétricas, com alto nível de tensão e corrente, é quiloampere para cima. E temos aqui também a mesma questão da nossa tabela de conversão, né? Então temos quiloampere, ampere, miliampere, microampere e nanoampere. Fazendo, neste caso aqui, uma rápida conversão. Eu quero de 6 amperes para 6 miliampere. Então vou achar aqui, temos 6, colocaria 6 ampere aqui. Deixa eu ajustar aqui que não ficou legal. Então temos aqui 6 ampere e eu quero para
mili. Então mili eu vou ver, mili acaba aqui. Então só preencher aqui, ó, com zeros. Então 6 ampere é a mesma coisa que 6.000 miliampere. Depois temos 27 micro para ampere. Então vou vir aqui no de baixo, 27, né? E eu quero para ampere. Ampere está aqui, então coloco um zero aqui, vírgula, e completo com caso. 1, 2, 3 e 4. Perfeito? E o último aqui eu tenho 10 miliampere para ampere. Miliampere está aqui, então coloco 10 aqui. E o meu ampere está aqui, então coloco 0, só completo com 0. Então, rapidamente fizemos o processo de conversão de uma grandeza para a outra, tá? O que a gente precisa saber? Intensidade de corrente elétrica, tá? O que diz aqui no nosso texto, né? Intensidade instantânea de corrente elétrica, I, é a medida da variação da carga por meio de uma seção transversal de condutor qualquer durante um intervalo de tempo. E temos aqui então a nossa equação matemática. I corresponde à corrente elétrica, né? Intensidade da corrente elétrica, neste caso vai ser em ampere. Temos dQ, que seria a variação da carga, que é em coulomb, beleza? E temos aqui nosso dt, que seria um intervalo de tempo. Vamos tentar trazer mais fácil para vocês aqui entender esses princípios. Vamos supor aqui, eu tenho aqui nessa região um pedacinho de um cilindro aqui. Se eu falar para vocês aqui que está vindo uma carga elétrica aqui mais outra carga elétrica. Neste caso, agora quando eu falar em carga elétrica, estou falando em elétrons, tá? Aqui neste momento eu tenho 2 elétrons. Se eu pegar e medir um tempo aqui de 1 segundo, quantos elétrons está passando por essa região aqui, tá? Por essa região aqui, deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui. Vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar esse desenho todo aqui. Então, eu tenho uma área, tá? E eu vou ter elétrons que vão passar por essa área aqui. Nesse caso tem 1 elétron, 2 elétrons e 3 elétrons. Se eu contabilizar quantos elétrons estão passando por essa área toda aqui, em 1 segundo, eu vou saber qual é a minha corrente elétrica. Vamos dar outro exemplo aqui. No exemplo de cima eu falei que tinha 3 elétrons. Mas agora, neste momento, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos eles vão passar por esta área aqui que eu estou falando. Também para o tempo de 1 segundo. Qual a diferença dessa parte de baixo pela parte de cima? Aqui na parte de baixo eu tenho 12 elétrons, perfeito? E na parte de cima eu tenho 3 elétrons. Tanto este de baixo quanto o de cima estão passando no mesmo tempo, de 1 segundo. Onde é que vai ser a maior intensidade de corrente elétrica? A maior intensidade de corrente elétrica, onde vai ter maior a quantidade de carga. O que seria carga? Nós já vimos que carga elétrica está relacionada à quantidade de elétrons, né? Se vocês relembrarem nossas aulas, né, a carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga do elétron. Então, este Q aqui é exatamente esta carga aqui que nós temos aqui em cima. Então, neste exemplo de baixo aqui, nós temos 12 elétrons. Então, 12, né? 12 vezes a carga do elétron vai ter a quantidade de carga que está passando em 1 segundo. Perfeito? É isso que quer dizer essa equação matemática. Quanto mais elétrons eu estiver passando por uma determinada área, então tem essa área aqui, quanto mais elétrons estiver passando por uma determinada área, maior vai ser minha corrente elétrica. É isso que nós queremos trazer para vocês, tá? Então a intensidade de corrente elétrica é diretamente proporcional à quantidade de carga. O que é quantidade de carga? É a quantidade de elétrons que está passando no teu sistema. Então nessa imagem aqui que nós temos aqui, ela está representando um condutor elétrico, certo? Então temos um condutor, ó, se vocês olharem aqui, nós temos as nossas letrinhas, ó, tem o VB de um lado e VA do outro, né? Então aqui
eu tenho uma diferença de potencial, né? Ó, já está aparecendo aqui o nosso E também, que é o nosso campo elétrico. Então tem o VB e o VA. Então tem um campo elétrico dentro do meu condutor. E nesses pontos aqui, no caso em vermelho aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, para vocês, ó. Aqui, ó, são tudo elétrons se movimentando. Se eu conseguir cronometrar quantos elétrons vão passar por uma determinada área, por exemplo aqui, ó, nessa parte de baixo, eu conseguindo cronometrar isso, eu consigo determinar a minha corrente elétrica. Certo? Então, corrente elétrica nada mais, nada menos que a movimentação dos meus elétrons dentro do meu sistema. Se eu conseguir contabilizar quantos elétrons estão passando por uma determinada área durante 1 segundo, eu consigo dimensionar qual a corrente elétrica do meu sistema. Beleza? O que é importante vocês saberem, tá, pessoal? Corrente elétrica convencional. Por que o pessoal fez isso? Nós vimos que para ter corrente elétrica, quem se move são os elétrons. Os elétrons são cargas negativas. Só que no momento que tu for fazer os cálculos, toda vez que tu fosse usar a carga elétrica, tu deveria botar um sinal de menos porque os elétrons têm sinal negativo. Perfeito? Então o pessoal fez uma convenção, tá? Que diz o seguinte, que é relacionada à carga elétrica convencional. Nos condutores metálicos, a corrente elétrica é formada por cargas negativas. É isso que eu falei para vocês, que se deslocam do potencial menor para o potencial maior. Assim, para evitar o uso frequente do sinal negativo para o sentido da corrente, adotou-se o chamado sentido convencional, isso é, considera-se que a corrente elétrica seja formada por cargas positivas que vão do potencial maior para o potencial menor. Então isso é só uma convenção, tá, pessoal? Para vocês saberem que existem, tá? Caso cair numa prova de vestibular ou vocês tiverem que fazer algum cálculo específico, saibam que fisicamente no mundo real os elétrons vão ir sempre do negativo para o positivo, tá? Se nós olharmos esse desenho aqui, eu tenho deste lado aqui positivo e deste lado aqui negativo, beleza? Então negativo e positivo. Logo, nós sabemos que os elétrons são cargas negativas. Então ele vai ir da direita para a esquerda. Isso é no mundo real. Tá? Mas para evitar de todo o cálculo tiver que botar o sinal negativo do elétron, o pessoal convencionou que quem se move seria as cargas positivas. Então é por isso que esse desenho está sendo representado como carguinhas positivas aqui, né, se deslocando para a direita aqui. Tá? Então saibam que isso é um sentido convencional. O sentido convencional seria positivo, a corrente elétrica vai do positivo para o negativo. Mas no sentido real, que acontece fisicamente, é do negativo para o positivo. Beleza? Então, nesse caso aqui, como é que a gente ia convencionar aqui? Temos esse desenho aqui. Temos esse lado aqui, uma fonte de 4,5 volts. Temos nosso sinal positivo em cima, sinal negativo embaixo. Tá? No mundo real, voltando, né? Qual o sentido da corrente elétrica no mundo real? No mundo real ela viria por este caminho aqui, ó. Tá? Do negativo para o positivo. Agora, no sentido convencional, ele vai vir nesse sentido oposto aqui. Tá? Então saibam que vocês podem contar aí na literatura sentido convencional, sentido real. Então, só para vocês entenderem quais seriam o sentido da corrente elétrica. Beleza, pessoal? Então, a ideia de hoje era falar um pouquinho da corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, qual a unidade de medida que ela usa, né? Então, ampere, que vem de ampere, ampere, tem os múltiplos e submúltiplos, né? E o mais importante que é entender esse processo aqui da intensidade, né? Quanto mais cargas passar por uma área do meu condutor, perfeito? Maior vai ser a minha corrente elétrica, tá? Então, para isso era hoje. Qualquer dúvida, como sempre, perguntem para o professor. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.